E eu queria levantar uma bola, Henrique. Você tava falando aí, eu lembrei aqui, tipo, 2026, né? Aí aparece os coach lá do Instagram. Eu vou me incluir fora dessa como coach do Instagram, porque, cara, a galera falando sobre o medo de 2026. Porque é um ano de Copa, porque é um ano de eleição, porque é um ano com menos dias úteis por conta da quantidade de feriado. E aí, cara, eu penso assim, meu irmão, nós vivemos pandemia. Quem tem empresa aqui desde 2020 pra cá, viveu pandemia. Eu tava com 55 funcionários diretos e mais 15 quase indiretos, né? 1.800 metros quadrados de empresa em plena pandemia, tendo que me virar nos 30 para poder faturar, pelo menos para pagar as contas. Eu não podia trabalhar, não é tinha pouco dia útil, não existia dia útil, é lockdown, meu irmão. Na época, acho que era o Dória, o prefeito o governador prefeito de São Paulo, né? Não lembro se era prefeito, governador, acho que era prefeito. Ele saiu de prefeito para virar governador, né? Daí ele largou o mandato. E aí o Dória, velho, na época, porra, meteu um lockdown, velho. Pô, a gente ficou muito louco lá em São Paulo porque não tinha como fazer dinheiro, velho. Então, se você tá com medo de um ano onde você vai ter, sei lá, 20 dias úteis a menos, 2 a menos por mês, meu irmão, imagina a pandemia que você não tinha. Já teve o cenário pior, entende? Então a gente não está no pior cenário. 2025, a desvalorização do real foi muito maior do que vai ser em 2026. A gente já viu agora no final do ano o dólar, por exemplo, dando uma enxugada. A gente estava em 6 e pouco, já baixou para 5 e pouquinho. Então, de fato, cara, é um medo que você não... que eu acho que a galera não deveria ter, Henrique. De verdade mesmo, assim, cara. Cara, que é difícil por difícil, a gente sabe que vai ser por causa de política e tudo mais, mas já vai não tá continuar fácil, sem mão né? de obra, vai continuar sem mão de obra qualificada. Na verdade, não, vai piorar. Cada vez menos vai ter mão de obra, porque a pessoa não quer subir andaime. Ah, mas a pessoa não quer subir andaime. Não quer mesmo. Não quer. Não quer, às vezes, nem ficar mais preso dentro da empresa, sendo que é, tipo, lá na produção, sendo que ele olha e fala assim, cara, eu podia abrir uma empresa pra mim. O cara que tem um pouquinho de feeling de empreendedor hoje, pô, imagina, como que era abrir uma empresa antigamente? Pô, abrir empresa, eu vou registrar o nome, aí eu vou criar uma marca com uma agência, aí eu tenho que comprar um domínio, aí vou pagar R$3.000 pra fazer um site, aí eu vou ter que alugar um local, vou ter que fazer a minha própria placa, vou botar 15, 20 mil reais na frente pra poder saber se vai funcionar. 100, 15, 20 mil sem máquina, né? Sem comprar só maquinário, isso. Ali, isso o cara que sabe que dá pra terceirizar, né? Mas, por exemplo, eu achei lá no começo, em 2000 e... Quando eu fui ter a minha primeira empresa, fora a empresa da minha família, tá com 39 anos de mercado. Mas quando eu abri a minha empresa que não deu certo trabalhar com a família, cara, eu achei que tinha que ter máquina. Primeira fechada de venda que eu fiz lá, que foi plotagem dos 40 caminhões da Agriter na época, foi um serviço de 32 mil, 6.800 a gente comprou uma Graftex CE 6.000 lá, de boquinha de 6 e pouquinho, pra poder ter uma plotter de recorte, entendesse? Eu hoje, nem ferrando que eu faria isso. Eu teria terceirizado todo o corte e estaria focado em vender mais 40 caminhões, entendeu? Porque o que eu gastei de tempo meu como dono, cortando os adesivos, depilando os adesivos, mascarando os adesivos, separando os adesivos, cara, isso estaria lá numa grande fábrica, numa grande indústria fazendo, que teria uma máquina, pra você ter uma ideia, essa maquininha, ela é 60 centímetros. O rolo do adesivo vem com 1,22, que é na época a gente tava usando o BR 7300 da 3M. Hoje eu acho que é IJ180, esse é o mesmo código. Essa máquina, velho, a gente tinha que cortar no meio todos os adesivos. Não dava pra gente colocar o de 1,20, a gente tinha que cortar no meio e o mesmo adesivo que a gente faria, por exemplo, uma grande indústria, como a gente falou aqui, que é uma empresa que ela tá terceirizando pra você e ela atende você, essa empresa ela tem uma máquina de 1,22. Ela tem uma boca que você coloca, é 1,35 geralmente, né? Que daí tu coloca a bobina inteira do adesivo e tu corta tudo de uma vez. E daí a minha lá já não tinha, rodava 2,5 metros, já perdi o alinhamento. Hoje tu tem máquina aí rodando 15 metros seguidos sem perder o alinhamento. Então tu imagina, cara, você não vai botar 40 mil reais numa plotter de recorte. Tem alguém que colocou e fala assim, ei, corta comigo aqui, porque se essa máquina estiver rodando o mês inteiro pra mim aqui, mesmo que seja pra você mais barato, tá bom, entende? Então esses modelos de negócio que eu acho que é a parte mais doida, sabe, que a gente vai viver agora em 2026. Então essa questão da falta de mão de obra, ela só vai piorar, Henrique. Isso a gente tem que entender e a gente não tem controle sobre isso, tá? Então esse funcionário que quer pouquinho empreender, ele já sabe que não precisa mais comprar essa porrada de máquina, que precisa botar esse tanto de dinheiro na frente para poder começar um negócio de gráfica. Imagina que o cara que é funcionário, que é empreendedor, tem esse feeling, ele não precisa mais gastar o tanto quanto eu gastei lá atrás para abrir uma gráfica. Ou quase todo mundo acaba fazendo essa doideira ainda de botar um monte de dinheiro na frente. Não, eu preciso ter máquina. O cara tem máquina antes de ter cliente, sabe? Tipo, isso não faz sentido algum. Então eu vejo que a gente
vai ter o empresário tradicional que ele vai entender que ele precisa ser um gestor de demanda. Então, mesmo que eu, Judá, já tenha hoje uma plotter de impressão, eu tenha talvez uma laser ou uma router, eu tenha uma copiadora, eu tenha, sei lá, uma cônica aqui na minha empresa, ou que tenha uma impressora menor que seja, uma plotter de recorte, eu vou entender, cara, meu cliente que já compra de mim os produtos que eu já fabrico, ele compra outras coisas. A pergunta é, eu quero me preparar e me adequar para vender, atender o cliente, colocar o cliente aqui no centro. Ó, esse aqui é meu cliente. Pá, o que você precisa? Cara, você faz evento? Faço. Então, beleza. Material de evento eu vou te atender. Cara, tu faz confraternização da tua empresa? Faço. Então, fechou. Kit e brinde eu vou te mandar pro colaborador. Cara, tu tem uniforme? Tenho. Tu tem crachá? Tenho. Então, posso fazer tua parte de credenciamento. Você tem painel de gestão à vista na empresa? Tenho. Então, tá aqui. Eu faço também. Cara, você precisa de troca de vitrine, por exemplo, porque você vai fazer eventos ou tem calendário sazonal de datas comemorativas? Tenho também. Então, fechou. Deixa eu cuidar da sua vitrine. E, cara, sua fachada, você vai trocar logo, vai fazer um retrofit? Não. Mas eu, quando for fazer, pode saber que eu tô aqui. Então, acho que essa tem que ser a posição do empresário tradicional se tornando um gestor de impressão. Por que é o conceito gestor de impressão, Henrique? É o cara que sabe que a demanda de impressão ela já existe e não tem por que não estar com você gerenciando isso. Até porque assim, Judá, mas eu vou depender de fornecedor. Cara, mas o problema talvez seja só fornecedor. Cliente tu já tem, produto tu já conhece, tu só precisa do fornecedor e tá socado de empresa gigantesca hoje dentro do mercado, indústrias gráficas, a própria Margraph, uma empresa que fatura ali 70 milhões de reais por ano, principalmente na linha editorial, tá fazendo o quê? Acabou de botar 3, 4 milhões em maquinário para poder atender impressão sob demanda, para vender para nós. E tá lá a Soninha da Margraph lá, metendo marcha, produzindo conteúdo e chamando a galera, ó, se quiser rodar e terceirizar aqui comigo, nós não vamos atrás do seu cliente, pode ficar em paz, sabe? Eu acho que isso é uma tendência brutal de 2026 e o empresário tradicional ele tem que estar ligado nisso ele tá mais preparado do que o cara que vai entrar no mercado. Se eu ficar sendo um empresário tradicional, o cara que entrar no mercado vai me engolir, com a visão certa. Tá ligado? De gestor de impressão. Agora, se eu sou um empresário tradicional e eu tô antenado pra o que vai acontecer em 2026, aí eu vou, antes do novato, eu vou pegar essa fatia para mim. Antes do novato, eu vou meter tráfego pago na rede de pesquisa do Google. Antes do novato, eu vou montar um time comercial e parar de ser tudo centralizado em mim. Acho que essa é a minha conclusão, assim, de 2026, que abre essa terceira temporada aí do AfaCast. É, porque 2026, ano de eleição, ano de Copa do Mundo, mas, cara, problema com política teve em 2025, teve em 2024, teve em 2023, com mão de obra teve em 2025, teve em 2024, teve em 2023. Vai continuar tendo. Vai continuar tendo, só que 2026, que pra gente fechar, tem um outro ponto, que é inclusive a explosão das novas marcas, né? Porque com inteligência artificial, se tá fácil empreender no mercado de impressão, tá fácil empreender em outros mercados. Quanto mais gente empreendendo, mais demanda de impressão, mais possibilidade negócios, para ganhar dinheiro. Exatamente. Cara, eu acho que dentro de tudo que a gente trouxe aqui pro empresário que tá nos assistindo, o que eu posso garantir para ti é o que tu não pode deixar de fazer é estudar. O que trouxe você até onde você tá foi estudo. Por incrível que pareça, você acha que não ajudar, faz muito tempo que eu não estudo. Cara, quando você tá conversando com o teu fornecedor de adesivo e ele tá te explicando como usar aquele adesivo, quando você está conversando com o teu fornecedor de máquina, com o técnico da tua máquina, você está estudando. Quando você está no Instagram ou no YouTube vendo vídeos específicos de fabricação, tu está estudando. Vendo esse vídeo, né? Vendo esse vídeo, né? Ou ouvindo esse podcast aí no Spotify, cara, você está realmente estudando. O que eu quero que você entenda é que não dá para você estudar só produção. Não dá para você estudar só matéria-prima. Não dá para você estudar só fabricação. Cara, a gente tem 10 influencers. Dos 10 influencers, tem 9 ensinando você a produzir. Tem 9 influenciadores que ganham uma comissão para poder te mostrar aquele suprimento. Eles ganham lá 10, 12, 15 mil reais por mês para falar, ó, usa essa chapa, usa esse adesivo. Cara, na prática, ele tá te ensinando a produzir com a matéria-prima que ele quer que você compre. Não tem problema tu comprar. Só que eu queria te falar assim, ó, quem deveria moer de estudar na parte de produção e fabricação deveria ser seu gerente de produção. Judá, eu ainda não tenho. Então, por enquanto, você é o gerente de produção da sua empresa. Mas não pode estudar só isso. Porque você também é o gerente comercial, você também é o gerente financeiro. É você que tem que fazer a precificação dar certo. É você que tem que fazer a meta de venda ser batida. É você que sabe quanto tem que entrar de dinheiro na conta para pagar todas as contas e sobrar para pagar os investimentos que tu já fez. Então, jamais entregue a tua empresa, as tuas metas, a tua visão, simplesmente em estudar uma única coisa, que é a produção.
Fechado? E parabéns por estar começando aí 2026 estudando gestão com nós aí, que a AFACON é a maior instituição de ensino da América Latina. 9 mil alunos, 8 países, e nós vamos ano que vem bater o marco aí de pelo menos 12 mil alunos, cara. Estamos com uma projeção de 3 mil alunos novos em 2026. Vai chegar com folga. E essas pessoas que você falou, nesses influenciadores, eles nunca vão falar sobre esse caminho que o mercado tá trilhando, porque não é viável para eles, né? Tá, imagina, né? Eu ganho 12 mil reais lá da máquina XX, né? Aí, pô, se eu pegar e falar pra galera, tipo assim, cara, você não precisa ter máquina, você pode terceirizar. Eles não vão falar isso, eles vão falar, compre máquina. Você né? pode terceirizar com alguém que tem uma máquina melhor, mais produtiva, maior e que... Não, compre essa daqui que imprime 12 metros quadrados por hora aqui e fique refém da máquina, que se você fechar um serviço de 200 metros quadrados, você vai rodar 2 semanas pro mesmo cliente, entendeu? Não, isso não tem lógica. Aí você vai ter que ser o operador. Não, velho, vendeu um serviço de 200 metros quadrados, manda os caras rodar lá, chega em 2 dias úteis pra você, vá vender outro serviço de 200 quadrados. Esse é o mundo, velho. Quando você tiver 1000 metros quadrados, aí fala, agora eu tenho demanda pra rodar uma máquina grande uma semana. Porque uma máquina grande dos caras vai rodar 120 metros quadrados hora. Roda em 2 horas o teu pedido de 200 metros quadrados, que na tua maquininha de 12 metros quadrados, que o influenciador ganhou uma comissão, ele empurrou pra você comprar. Infelizmente, essa é a verdade dolorida. Eu sei que muitos influenciadores não gostam de mim, né? Exatamente por conta disso. Né? Mas agora eu quero que você entenda que eu tô 100% fechado com você que é empresário. É você que precisa prosperar. É você que precisa dar certo. Tem bastante empresa de máquina aí, de influenciador ganhando bastante dinheiro. O empresário também precisa ganhar.